Iniciaremos agora mais uma aula de matemática do 7º ano. E para essa aula, nós veremos o assunto sequências numéricas. Então, a gente vai observar aqui os itens, como estão discriminados no livro, para a gente começar a entender o que são sequências numéricas. Então, nós conhecemos diversas situações em que estão presentes sequências, como as estações do ano, como as fases da lua, como a classificação dos times participantes de algum determinado campeonato de futebol, a numeração das casas de uma rua. Tudo isso são situações onde as sequências são empregadas. Então, a gente vê aqui, um carteiro falando sobre a ordem das casas, tá? Pela numeração. E aqui tem uma tabela de classificação de um campeonato catarinense no ano de 2018. Então, são exemplos de sequências. Mas em matemática, sequências numéricas representam um conjunto de números escritos em determinada ordem. Então, vamos ver essa sequência de números aqui, 1, 6, 11, 16, 21, 25. É um exemplo de sequência de número. Aqui, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, que infinitos. Esse aqui, 1, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Então, a gente vê aqui alguns tipos de sequências. Como a gente pode nomear essas sequências? Note que as sequências dos itens A e C possuem um número finito de elementos. Essas sequências são chamadas de sequências numéricas finitas. Já as sequências B e D, elas têm um número infinito de elementos, são as sequências numéricas infinitas, tá? Então, cada elemento de uma sequência ele é chamado de termo da sequência. E em uma sequência, o termo que ocupa a posição N é indicado pelo símbolo AN. Isto é, se for aqui A1, indica o primeiro termo. Se for A2, indica o segundo termo. O A3 é o terceiro termo, o A4 é o quarto termo e assim sucessivamente. E o AN indica o enésimo termo da sequência, tá? Assim, indicamos uma sequência finita de N elementos por A1, A2, A3, aqui tem os intermediários e o último. E uma sequência infinita, a reticência aparece no final, tá? Então, vamos ao exemplo aqui. A sequência 0, 4, 8, 12, 16. O A1 é o 0, o A2 é o 4, o A3 é o 8 e o A5. Peraí, A4 é 12 e o A5 é 16. Na sequência 2, 7, 12, 17, o A1, que é o primeiro termo, é 2, o A2 é 7, o A3 é 12 e o A4 é 17. Tá? Então, são exemplos de sequência finitas e infinitas. Vamos continuar. Representando os termos de sequências numéricas por meio de expressões algébricas. Então, observe essa sequência aqui, 1, 4, 9, 16. Qual é o centésimo termo dessa sequência? Então, imagine se a gente tivesse que fazer todos para saber qual é o centésimo termo dessa sequência. Mas existe uma maneira que a gente chama de determinar a expressão algébrica que representa a sequência. Tá? E a partir dessa fórmula, a gente consegue calcular qualquer número da sequência. Então, vamos descobrir qual é o centésimo termo dessa sequência analisando cada termo. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 4, o terceiro termo é 9, o quarto termo é 16. E o último termo, o centésimo termo que nós queremos saber? O primeiro termo é 1, que corresponde a 1 ao quadrado. O segundo termo é 2, é 4, que corresponde a 2 ao quadrado. O terceiro termo é 9, que corresponde a 3 ao quadrado. O quarto termo é 4 ao quadrado. E o enésimo termo, tá? É o número que eu quero saber ao quadrado. Se eu quero saber o centésimo termo, é 100 ao quadrado. Se eu queria saber o quarto termo, 4 ao quadrado. Isso aqui acontece para essa sequência, tá? Então, como a gente calcula o centésimo termo? O centésimo termo é a 100, que é 100 vezes 100, que é 10 mil. Então, o centésimo termo é 10 mil. Vamos ver agora como a gente pode representar sequências numéricas por meio de expressões algébricas, tá? Vamos aqui o exemplo A. A sequência numérica dos números naturais 0, 2, 4, 6 são os números pares. Podemos representar por meio de uma sequência numérica por AN igual a 2 vezes N. Na sequência numérica,
de números naturais positivos múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, a gente pode representar qualquer termo por 5 vezes n. Já a sequência numérica dos números formados, que são formados usando apenas os algarismos 9, a gente pode, 9, 99, 999, a gente pode representar por 10 elevado ao quadrado menos 1, tá? Então, são exemplos de formas que nós podemos usar expressões algébricas para representar sequências. E nessas expressões algébricas, a letra n, ela é usada como variável, tá? E por que variável? Porque ela varia em cada uma das fórmulas, tá? Então, vamos à prática. Para escrever na forma A1, A2, A3, a sequência é representada por AN igual a 3n mais 2, substituímos o n por 1, por 2 e por 3 e fazemos o cálculo. Então, a fórmula é 3 vezes n mais 2. O n aqui vale 1, então é 3 vezes 1, 3, 3 mais 2, 5. No 2, então aqui vai ser 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 2, 8. No termo 3, 3 vezes 3 dá 9, e 9 mais 2, 11. Então, a sequência formada foi 5, 8 e 11. 5, 8, 11. Vamos à atividade. Vamos fazer a atividade da página 117, começando pela questão 1. A sequência, determine as sequências a seguir. A letra A é sequência dos números naturais menores que 6. Quais são os números naturais ou números positivos que são menores, na página 117, menores que 6? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O 6 ele não entra, lembra que é menores que 6. E para formar essa sequência, eu utilizo parêntese. Na letra B, sequência dos números inteiros que estão entre menos 3 e 2. Então, entre menos 3 e 2 está menos 2, menos 1, 0 e 1. Formei a sequência. Letra C, sequência dos números primos positivos. Números primos começa por 2. 2, 3, 5, 7, 11. Lembra que aqui, não disse quantos e os números positivos são infinitos. Então, lembra que números primos são números que só possuem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Letra D, sequência dos números inteiros cujo módulo é menor que 2. Tá? Não importa o sinal, seja menor que 2. Os menores que 2 são menos 1, 1 e 0. Letra E, sequência dos números pares maiores ou iguais a 6. Então, se é igual a 6, começa pelo 6. 6, 8, 10, 12, 14. Então, é uma sequência infinita, porque não disse até que número deveria ir, tá? Então, essa é a questão 1. Vamos à questão 2. Faça o que se pede. Considere as seguintes sequências. Primeiro termo é 2, ou seja, 2 vezes 1. O segundo termo é 4, ou seja, 2 vezes 2. O terceiro termo é 6, ou seja, 2 vezes 3. Então, aqui é sempre calculando o dobro. Como pode ser escrito o enésimo termo dessa sequência, ou seja, o termo da posição n? Então, aqui o termo AN é sempre o dobro, 2 vezes a posição. Primeiro, segundo, terceiro. Então, aqui é 2 vezes n, ou 2n. Vamos à letra B. Considere a sequência dos termos ímpares. Primeiro termo é 2 vezes 1 menos 1. Segundo termo, 2 vezes 2 menos 1. Como será escrito o enésimo termo para essa sequência? Então, aqui o enésimo termo seria 2 vezes n, tirando 1. Terceira questão. Escreva na forma de sequência aqui, A3, A4, A5, cada uma dessas sequências numéricas. Vamos começar pela letra A. A letra A, a fórmula é AN igual a 7 vezes N. Eu vou calcular 3 de cada um
de cada uma dessas. Então, 7 vezes n. O n aqui é o 1, ó. A1, a n, que é A2, A3. Então, aqui eu vou calcular 7 vezes 1. Aqui eu vou calcular 7 vezes o segundo, 7 vezes o termo 3. Então, é só multiplicar e colocar o resultado. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Então, aqui é 7, 14, 21, reticências, porque é uma sequência infinita. Vamos à letra B. A fórmula da letra B é n ao cubo. AN igual a n ao cubo. Eu vou calcular o A1, vou calcular o A2 e o A3. O primeiro, o segundo e o terceiro termo. Então, aqui é 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo. Então, aqui eu tenho 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então, essa sequência, 1, 8, 27, reticência, fecha parêntese. Vamos à letra C. A fórmula da letra C é AN igual a n ao quadrado mais n. Eu vou calcular o A1, o A2 e o A3. Primeiro, segundo e terceiro termos. Então, o n eu vou trocar por 1. 1 ao quadrado mais 1. 1, aqui o n é 2. 2 ao quadrado mais 2. E 3 ao quadrado mais 3. Calcular esses 3. 1 vezes 1 é 1. E 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 2, 6. 3 ao quadrado é 9. 9 mais 3, 12. Então, essa sequência é formada por 2, 6 e 12. Reticências. E a letra D, a fórmula da letra D é AN igual a 3n ao quadrado menos 2. E eu vou calcular o A1, o A2 e o A3. Então, 3 vezes 1 ao quadrado menos 2. 3 vezes 2 ao quadrado menos 2. 3 vezes 3 ao quadrado menos 2. Vamos calcular. Então, vou começar, como aqui são mais cálculos, eu vou fazer em duas partes, ó. 3 vezes 1 ao quadrado é 1, menos 2. 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 2, 1. Resolvendo a potência, 3 vezes 2 ao quadrado é 4, menos 2. 3 vezes 4, 12. E 12 menos 2, 10. 3 vezes 3 ao quadrado é 9, menos 2. 3 vezes 9, 27. 27 menos 2, 25. Então, essa sequência é formada por 1, que é o primeiro termo, por 10, por 25 e continua, tá? Então, essas são as formas de nós utilizamos a fórmula da sequência, encontrar os elementos que fazem parte da sequência, os termos, tá? E essa questão é simples. Considere alguns termos da sequência, o primeiro, o segundo, o oitavo e o 11. Ó. Qual seria o terceiro termo? Seria 13, 14, 15, 16, 17, 18, ó. Seriam os termos dessa sequência, continua até o 21. Determine o quinto. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E o sexto, 16. Então, aqui é 15 e 16. Escreva a expressão que indica o enésimo termo. Então, vai aumentando 1 a 1. Então, como eu faço para começando pelo 11? Então, 11 é o décimo termo mais 1, o décimo termo... Então, aqui vai ficar AN igual a 10 somado com a posição. 10 vezes o 10 somado com mais 1 dá o primeiro termo. 10 somado com mais 2, 10 somado com mais 8, 10 somado com mais 11. Então, aqui essa é a fórmula que compõe, que formaria todos os elementos dessa sequência. Próxima página. Observe as figuras que estão sendo formadas com palitos de sorvete. Primeiro formou-se um quadrado com 4 palitos, depois acrescentou-se mais 3 palitos e formou 2 quadrados, em seguida mais 3 palitos, mais outro quadrado. Continuando essa construção, quantos palitos serão necessários para formar 4 quadrados? Então, no total serão 13 palitos. Porque aqui eu só precisaria aumentar mais 3 palitinhos, no total daria 13. E para formar 5 quadrados? Colocaria mais 3 palitos, que daria 16 palitos.
E para formar x quadrados, qual seria a fórmula? Então, a fórmula seria, começou por 4, né? Então, seria 4 mais 3 vezes x mais 1. 3 vezes a quantidade de palitos mais 1. Então, isso daria a fórmula correspondente. E para formar 15 quadrados, a gente vai utilizar essa fórmula. Vamos resolver. Trocando o x por 15, essa é a letra D. Então, vai ficar 4 mais 3 vezes 15 quadrados mais 1. 4 mais 3 vezes 15 mais 1. Na verdade, menos 1. Preciso ir tirando sempre um palitinho de cada formação. Para formar mais um quadrado, eu não somo 4. Na verdade, eu acrescento 3 palitos para poder formar um quadrado a mais. Então, aqui eu tenho 15 menos 1. Então, 15 menos 1, 14. 4 mais 3 vezes 14, 42. E 4 mais 42, 46. Então, aqui 46 palitos. Vamos à próxima. Observe a sequência de figuras e faça o que se pede. Então, eu tenho 2 estrelinhas, 4, 6, vai aumentando 2 em cada sequência. Escreva uma expressão que relacione o número de estrelas da figura que ocupa a enésima posição. Então, que fórmula? Começou com essa daqui, depois aqui foi aumentando 2 em cada sequência. Mas se a gente observar pela posição, a gente deve sempre observar pela posição, ó. Primeiro tem 2, no segundo tem 4, é o dobro dele. No terceiro tem 6, na terceira posição, na quarta tem 8. E para a enésima é o dobro. Se for a décima localização, vai ser 2 vezes 10. Então, aqui é o dobro do valor correspondente à posição, tá? Calcule o número de estrelinhas para 99. Então, aqui seria 2 vezes n, ou seja, 2 vezes 99, que dá 198 estrelinhas. Agora, vamos a essa questão 7. Primeira tem 1, na segunda tem 3, na terceira tem 5, na quarta tem 7. Então, qual seria como calcular a milésima? Esse aqui é bem interessante. A gente observa aqui, ó, pela localização. Qual o dobro de 2? De 1, 2. É o dobro menos 1. O dobro menos 1. O dobro de 2 é 4. Menos 1, 3. O dobro de 3 é 6. Menos 1. Seria essa sequência tirando 1. Então, aqui seria 2n menos 1. Se eu quero calcular a milésima, é 2 vezes 1000 menos 1. 2 vezes 1000 é 2000. E 2000 tirando 1 dá 1999 estrelinhas, que teria a milésima figura, tá? E com isso a gente finaliza a atividade da página 118. Como atividade de casa, vocês terão sequências numéricas recursivas e não recursivas. Então, aqui na página 118, está explicando o que são sequências recursivas e sequências não recursivas, tá? Vocês vão fazer a leitura e mostrar o que tentar entender o que está mostrando aqui, que é parte do que a gente já viu nessa aula. E vão responder a página 122, tá? Que está relacionado a sequências recursivas ou não recursivas, tá? Então, boa atividade para vocês.